Olha, pra quem assistiu Welcome to Derry e ficou com aquela pulga atrás da orelha pensando, ué, esses garotos cresceram do nada? Saiba que não foi imaginação, não. A percepção foi certeira e a história por trás disso é fascinante. Vamos desvendar esse mistério dos bastidores. A pergunta que ficou no ar é essa: será que os atores mirins de Derry cresceram de repente entre um episódio e outro? Pois é, para quem notou que o Will e o Rich de repente pareciam mais velhos, com a voz diferente, pode confiar, os olhos e ouvidos não enganaram. Sim, a observação está corretíssima. E a explicação para essa mudança toda não é um furo no roteiro, e sim uma história muito interessante dos bastidores que acabou, digamos, vazando para a tela. Vamos mergulhar nisso agora. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um evento que simplesmente parou Hollywood, forçando uma pausa súbita em centenas de produções e, claro, incluindo Welcome to Derry. E o culpado tem nome e sobrenome: as históricas greves de Hollywood em 2023. A paralisação foi dupla, tanto do Sindicato dos Roteiristas, o WGA, quanto do Sindicato dos Atores, o SAG-AFTRA. Essa foi a causa direta que apertou o botão de pausa em todas as filmagens. E olha, não foi uma pausa de algumas semanas, não. Para a gente ter uma noção do impacto visual que isso causou na tela, é crucial entender a escala desse atraso. Vamos dar uma olhada nos detalhes. A linha do tempo da produção entrega tudo. As filmagens começaram em maio de 2023. Só que, 2 meses depois, em julho, pá! Tudo parou. O trabalho só foi ser concluído de verdade em agosto de 2024, mais de um ano depois do início. Então, o ponto-chave é este aqui: 8 meses. Segundo a própria produtora da série, Barbara Muschietti, a produção ficou completamente parada por cerca de 8 meses. É tempo mais do que suficiente para muita, mas muita coisa mudar. Isso leva a gente direto para um fator que produção nenhuma no mundo consegue controlar: a biologia. Enquanto os estúdios estavam vazios e as câmeras desligadas, o relógio da vida real continuou correndo e a todo vapor para os atores mais jovens. A consequência disso era praticamente inevitável. Atores como Blake Cameron James e o Aryan C. Cartaya estavam bem no auge da fase de crescimento. Quando as filmagens finalmente voltaram, eles estavam visivelmente mais altos, com traços mais maduros e, claro, as vozes bem mais graves. E olha, isso não é especulação, tá? A própria produtora, a Barbara Muschietti, descreveu o desafio com essas exatas palavras. Essa citação dela mostra o tamanho do problema que a equipe de produção teve em mãos para tentar manter a continuidade da série. Certo, mas a dúvida que fica é, por que a mudança parece tão de repente, tão abrupta, bem na virada do episódio 2 para o 3? A resposta para isso está na logística de como a TV é feita. É uma prática super padrão na indústria. As cenas nunca são gravadas na ordem que a gente vê na tela. Por uma questão de logística e custo, cenas de vários episódios diferentes podem ser filmadas no mesmo dia ou na mesma semana. E é aqui que a mágica ou o problema acontece. As cenas do episódio 2 foram gravadas, na sua maioria, antes da greve. Aí veio aquele ato gigantesco. Quando a produção voltou, muitas das cenas do episódio 3 foram filmadas. O resultado para quem assiste é um salto no tempo visível, porque na prática são cenas gravadas com 8 meses de diferença uma da outra. E é importante deixar uma coisa bem clara: isso não foi um erro exclusivo de Welcome to Derry. Na verdade, é um desafio bem conhecido em Hollywood, especialmente quando se trabalha com elencos jovens. Esse fenômeno até já ganhou um apelido famoso, o efeito Stranger Things. A comparação é perfeita, né? É só lembrar do crescimento super perceptível do elenco daquela série entre as temporadas, que também sofreram com longos intervalos. Em Derry, o efeito aconteceu dentro da mesma temporada, o que o tornou ainda mais notável. Então, vamos recapitular os pontos principais. O crescimento dos atores é real e foi confirmado pela equipe. A causa foi uma pausa de 8 meses por causa das greves, que pegou o elenco jovem bem no meio da puberdade. E o motivo pelo qual a mudança parece tão repentina é a tal da filmagem não linear, que juntou cenas gravadas com meses de diferença. No fim das contas, o caso de Derry é um lembrete fascinante de que o que a gente vê na tela não é apenas criatividade, mas também a arte de resolver problemas. Isso faz a gente pensar que outra mágica da TV é, na verdade, uma solução super engenhosa de bastidores que acaba moldando as histórias que a gente tanto ama.